Fala, meus filhos! Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Espero que os dois estejam bem, espero que esteja tudo certo com vocês. O pai está passando aqui para deixar mais um texto da Bíblia com vocês. Na verdade, são dois textos que nós vamos estudar hoje. Hoje, o nosso tema é esse: as tempestades que acontecem nas nossas vidas. E hoje a gente vai ver dois textos onde Jesus está junto com seus discípulos, os seus seguidores, em meio a tempestades. A maioria dos seguidores de Jesus, eles eram pescadores. E como pescadores, eles estavam acostumados a enfrentar tempestades no meio do mar. Mas nós vamos ver dois textos hoje que mostram como eles ficaram quando eles tiveram que enfrentar a tempestade no meio do mar. Beleza? O primeiro texto que eu queria ver com vocês diz que Jesus e os seus discípulos estavam no barco, no meio do mar, e de repente começou uma tempestade muito forte, mas muito forte mesmo. Tão forte que os discípulos, que estavam acostumados com isso, ficaram morrendo de medo, sem saber o que fazer diante daquela tempestade. Eles pensaram: nós vamos morrer, como que a gente vai se livrar dessa? Aí eles pensaram: cadê Jesus? E foram ver onde Jesus estava. Jesus estava na parte de baixo do barco, dormindo, no meio de toda essa tempestade. E o texto da Bíblia diz que os discípulos chegaram e falaram assim: mestre, mestre, nós vamos morrer. Como que o senhor pode estar dormindo? Nos ajude. Aí então Jesus acorda, se levanta e olha só o que Jesus diz nesse texto. Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E a Bíblia diz que Jesus chegou na frente do barco e disse: cala-te, acalme-se. E no mesmo instante o mar ficou calmo, o mar ficou quietinho, aquela onda bem tranquila. Olha só o que Jesus disse para os discípulos: por que vocês estão com medo diante da tempestade? Vocês não têm fé? Ou seja, vocês não acreditam em mim? Vocês não confiam no meu poder? E a Bíblia diz que os discípulos ficaram abismados com o poder de Jesus. E eles diziam uns para os outros: quem é esse Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, Jesus, que tem o poder de controlar até o vento e o mar. Mas olha só esse outro texto, a gente já estudou. Uma vez, os discípulos saíram sozinhos, sem Jesus no barco, para alto mar, para pescar. E aí então, de madrugada, no meio de uma tempestade, quem aparece andando sobre as águas e vai até o encontro dos discípulos? Jesus. Então, de longe, eles viram aquele vulto andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. E aí, então, depois alguém disse: não, é Jesus. Então, Pedro, um dos discípulos, ficou olhando e gritou: Jesus, se é o Senhor mesmo, faz com que eu ande sobre as águas também e vá até o Senhor. Então, Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro então teve a coragem de sair do barco. Então ele sai do barco e ele olha para Jesus, então ele começa a andar na direção de Jesus. Mas olha só o que acontece com Pedro no meio disso tudo. Olha só o que o texto da Bíblia diz. Mas quando Pedro reparou no vento e nas ondas, afundou. Pedro,
ele pediu para Jesus: deixa eu andar sobre as águas e ir ao seu encontro. Jesus disse: vem, Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, assim como Jesus. Mas de repente, Pedro começou a olhar para o lado, viu o vento forte, viu as ondas, e Pedro teve medo. A mesma reação que os discípulos tiveram aqui no primeiro texto. Pedro teve medo. E no momento que Pedro teve medo, Pedro começou a afundar. O que eu quero trazer para vocês com esses dois textos hoje? Nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar em Jesus quando a gente estiver atravessando as tempestades das nossas vidas. O que seriam as tempestades das nossas vidas? Momentos que não são bons, momentos de tristeza, momentos que a gente tem medo e a gente não sabe muito bem o que fazer, momentos de grande aflição. Essa pandemia, ela trouxe para nós que a gente precisa cada dia mais confiar em Deus. Mesmo quando a gente tiver medo, a gente precisa orar e confiar em Deus e saber que Ele cuida de nós. Esses dois textos mostram isso para a gente. Assim como os discípulos passaram por aquela tempestade no meio do mar, a gente pode passar por tempestades na nossa vida, por momentos difíceis, que a gente não sabe o que fazer, que a gente fica nervoso, que a gente fica triste. A gente precisa ter fé e saber que Deus cuida de nós. O outro texto, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas a partir do momento que ele começou a ver os problemas que estavam ali do lado dele, ele afundou. O que Jesus quer ensinar para vocês hoje? Independente do dia ser bom ou ruim, independente da situação, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que buscar a Deus em oração e pedir para Ele nos ajudar no nosso dia a dia. Beleza? Jesus, Ele quer que vocês tenham uma vida feliz. Ele quer que vocês sejam abençoados. Jesus amava Pedro, não amava? Jesus amava os seus discípulos, os seus amigos ali. Mas mesmo assim, eles passaram por dificuldades e eles tiveram medo. Como que a gente se livra desse medo? Quanto mais perto a gente está de Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente tem fé no Senhor. Espero que esse texto, espero que esses vídeos que vocês estão assistindo ajudem vocês a confiar cada vez mais em Deus. O papai já passou por várias situações difíceis, várias tempestades na vida, e em todos os momentos Deus estava lá. Às vezes o pai era rebelde, às vezes o pai agia como Pedro e afundava, mas Deus me amava e me ama. E Deus nunca desistiu da minha vida. E Deus ama muito vocês dois. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau!